No resumo final, os principais pontos que devem ser abordados devem ser... Melhor, antes vamos entender o resumo final de uma forma mais específica. Afinal, a gente fez um resumo quando eu estava trabalhando lá com a FISA 1. Então, qual é a diferença entre o resumo que fizemos e o resumo final? Novamente, o resumo final é feito após o evento. Então, ele deve ser uma breve conclusão que apresente os principais resultados e impactos da campanha que ocorreram e não que se espera ocorrer, enfatizando a sua importância e relevância para a sociedade. O resumo final ele deve ser escrito em um único parágrafo de forma clara e objetiva, destacando os principais pontos da campanha, como resultados alcançados, impacto social e perspectivas futuras. É importante utilizar uma linguagem simples e direta, sem utilizar termos técnicos e jargões que possam dificultar a compreensão do leitor. Os elementos que devem ser incluídos no resumo final devem ser uma breve descrição dos principais resultados, impactos da campanha, né, no caso, uma análise dos benefícios que teve essa campanha, implicações sociais da campanha, a avaliação da efetividade das estratégias utilizadas na campanha, perspectivas futuras para a continuidade e expansão da campanha. Lembre-se que é justamente aquela ideia de que outros comitês podem utilizá-la, ou então nós podemos querer utilizá-la no futuro. Então é importante ter perspectivas futuras de como isso pode ter continuidade, não que seja um evento parado no tempo e que não possa mais voltar a ocorrer. É importante a gente lembrar, então, que o resumo final deve ser uma síntese dos principais pontos que ocorreram na campanha, e não um relato detalhado das atividades realizadas. Ok, entendemos o resumo, vamos agora para a discussão. Vejam, é bem semelhante à escrita de um artigo. Nós temos um resumo, nós temos uma discussão, nós temos uma conclusão, estatísticas e resultados. Mas, enfim, vamos agora à discussão. A discussão ela é dividida somente em um subtópico, que é o subtópico da descrição, e na descrição da discussão, a gente deve apresentar uma análise crítica dos resultados obtidos e discutir como eles se relacionam com os objetivos específicos estabelecidos. Ou seja, a gente pega os resultados que aconteceram, discute sobre eles, mostrando como eles se relacionaram com os objetivos específicos que nós tínhamos estabelecido na FISA 1. Então, a descrição da discussão deve ser escrita de forma clara e objetiva, sempre nessa linha, com a utilização de uma linguagem acessível, fazendo essa relação do que a gente esperava lá nos objetivos específicos e no que a gente conseguiu alcançar. Então, a gente deve sempre trazer uma análise crítica dos resultados obtidos para destacar as limitações e potencialidades dele, uma discussão sobre como os resultados eles foram obtidos, eles se relacionaram com os objetivos específicos, como eu já mencionei, de forma a estabelecer esse vínculo forte, uma identificação dos principais desafios e obstáculos que foram encontrados agora, não que lembra que antes a gente comentou na FISA 1 os obstáculos e desafios que se esperava encontrar, agora a gente vai mostrar os desafios e obstáculos encontrados durante a campanha e como eles foram superados, justamente mostrando como é que a gente trespassou. E se a gente mostrar que na FISA 1 a gente já esperava esses problemas e na FISA 2 a gente superou graças a essa antecipação, nossa, isso é maravilhoso para colocar na FISA 2, é um ponto muito forte a se demonstrar. A avaliação da efetividade das estratégias utilizadas na campanha, sugestões de melhorias para ações futuras, uma discussão que a gente tenha sobre a importância da campanha e seus impactos sociais. Então, é justamente isso da gente ter essa descrição na discussão que seja embasada em referências teóricas, dados concretos que a gente obteve durante a campanha. Não somente usar um material teórico, mas o material teórico ele é bom para criar um embasamento do tipo, olha, isso aqui já existe na teoria, na literatura, em livros, em artigos, em projetos, e a gente conseguiu obter eles de forma concreta, comprovando isso, comprovando essa solução, comprovando esse problema durante a execução da nossa campanha, ou seja, mostrando que a sua base teórica ela agora tem um fundamento prático. E, além disso, é necessário que a gente também tenha uma descrição crítica, né, reflexiva, buscando não somente apresentar os resultados, mas discutir o seu significado e a importância dele, que é justamente essa ideia de discussão, de descrição da discussão, compreende? Por fim, agora a gente vai ter aqui a conclusão. Por fim, no caso, dessa progressão de introdução, discussão e conclusão. Mas não necessariamente acabaram todos os tópicos aqui. Mas vamos lá.
Na conclusão, agora, a gente vai ter uma descrição que, dependendo de como for o projeto, ela pode acabar sendo mais breve. E a gente tem que ter em mente que ela deve apresentar um resumo dos resultados obtidos e uma avaliação geral da efetividade da campanha em relação aos objetivos estabelecidos. Então, a gente tem que mostrar um impacto, os resultados, a gente tem que concluir o que aconteceu. Ou seja, a gente deve manter alguns pontos principais para conseguir fazer essa conclusão bem fechada, que é justamente resumir os resultados obtidos e das principais conclusões da análise crítica que fizemos na discussão. Como assim? A gente não acabou de analisar todo o cenário que estava na nossa discussão e como alguns problemas nós conseguimos superar e que foram já previstos e etc. Então agora a gente precisa fazer uma análise crítica dessa discussão de forma a chegar numa conclusão através dos resultados que nós obtemos. Antes nós estávamos discutindo os resultados que esperávamos obter e o que havia sido visto. Agora nós vamos usar isso, essa discussão dos resultados que nós obtemos, para concluir uma ideia, justamente baseado nesses resultados obtidos que foram discutidos, que foram previstos na FISA 1, por exemplo. Então é uma progressão, percebe? Há um resumo do que a gente obteve através de uma ideia depois de ter discutido o que a gente obteve, se baseando no que a gente tinha lá previsto na FISA 1. Como eu disse, a FISA ela é um documento só que ela é separada em dois momentos. E como eu te disse na FISA 1, há uma correlação entre todo o corpo textual da FISA 1. Também há uma relação entre todo o corpo textual da FISA 2. Mas uma boa FISA completa, ela se relaciona bem quando você mantém um corpo textual da FISA 2 relacionada com a FISA 1, porque você mantém aquela ideia fixa de que a FISA ela é um projeto só, ela é uma ficha só que está separada em dois momentos, mas ela é uma ideia só. É o pré e o pós, por isso que é uma experiência, uma continuidade, percebe? A gente também vai avaliar a efetividade geral da campanha em relação aos objetivos que estabelecemos, destacar principais contribuições da campanha para a sociedade e para a FMSA. É um ponto muito importante para garantir, vamos dizer assim, a internacionalização dos nossos projetos. Sugestões para ações futuras baseadas no que aprendemos nos aprendizados obtidos durante a campanha. Então, se, por exemplo, a gente chegou a uma conclusão de que a obesidade infantil ela está muito presente em uma margem da sociedade depois de a gente ter feito uma ação social lá para ajudar, a gente tem que pensar o que mais a gente pode fazer agora para uma campanha voltada para isso. É uma sugestão muito bacana, não só necessariamente para a gente realizar, mas para outros comitês também poderem dar continuidade a esse projeto e a gente construir cada vez mais impactos sociais específicos nessa compreensão da FMSA como um todo. Reconhecimento aos membros das equipes e aos parceiros envolvidos na campanha, sempre trazer essa ideia de reconhecimento ao esforço do pessoal. E é importante que a descrição da conclusão seja embasada em dados concretos obtidos durante a campanha e reflexões críticas e objetivas sobre o trabalho realizado. Sempre tentar, nesse momento, trazer uma conclusão objetiva e não somente subjetiva, tipo, A mais a possibilidade de B gera uma possibilidade de C. Não, o ideal é que tudo bem você ter alguma subjetividade na progressão, por exemplo, A mais uma possibilidade de B gera um resultado C. Mas o ideal é que o resultado C seja algo objetivo. De preferência, sempre faça A mais B gerando C. Ou seja, o que se esperava, o que planejávamos ali na ideia da FISA 1, o A, visto o que encontramos no B, que foi a FISA 2, nos permite concluir agora, nessa FISA 2, o C. Claro que há margem para interpretação e muita subjetividade em diversos momentos da nossa FISA, afinal não somos máquinas, mas é bom sempre procurarmos ter essa objetividade.